Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para quem achava que nunca mais ia louvar ao Senhor no altar, hein? A irmã Claudete está sendo usada por Deus, né? Glória a Deus. Depois de oração, né? Deus, Ele tem agido na vida de quem se entrega a Ele. Glória a Deus. Já quero nesse momento convidar as nossas amadas crianças a saírem para suas classes, que lá elas possam aprender mais e mais sobre o Senhor e se prepararem para continuar a obra de Deus aqui na terra, né? Louvado seja Deus. Aos demais eu peço que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 34. Hoje nós finalmente estaremos encerrando a nossa pequena série de mensagens neste Salmo. Era para ser uma mensagem só, acabaram se transformando em 5. Mas eu creio que hoje a gente vai terminar. Últimos versículos do Salmo de número 34. Enquanto você encontra, eu aproveito para dar as boas-vindas a todos, os irmãos, amigos que nos visitam, tanto os irmãos aqui da igreja, como também aqueles de outras igrejas, aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Salmo de número 34, nós iremos ler os versos 17 a 22, os últimos versos. Salmo 34, versos 17 a 22. Se você quiser e puder ficar de pé durante a leitura, logo após nós faremos uma oração, pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que possamos entender a sua palavra e colocá-la em prática. Salmo 34, versos 17 a 22. Convidar o irmão Guilherme para, após a leitura, fazer uma oração, tá bom? Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Guilherme, pode chegar. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos reunir, Senhor Deus, hoje nessa noite, para te louvar e te adorar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que podemos fazer, Pai, a Ti. Porque temos a liberdade, Deus, Pai, de te louvar, Pai, de te adorar em público, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós. Peço, Deus, Pai, que venha abençoar este culto, Pai, que nós venhamos compreender a palavra, Senhor Deus. E que tudo venha ser para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado. Assim que eu te oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar todos. Quem aqui já assistiu algum vídeo do senhor Raimundo da Carroça? Ninguém? Esse senhor que eu acabei de citar, alguns já reconheceram, ele ficou muito conhecido nas redes sociais por causa de um vídeo no qual ele defende, com unhas e dentes, que ser evangélico é muito difícil. Ser evangélico é difícil, ele diz. O crente que diz que é fácil é mentiroso, já está mentindo. Foi com frases parecidas com essas que Raimundo da Carroça ficou conhecido por conta desse vídeo que eu acabei de citar.
Porém, eu encontrei um segundo vídeo, muito menos assistido que o primeiro, porém no qual ele faz afirmações parecidas com essas. Escute o que ele diz. É difícil ser crente. E é? Por quê? Alguém pergunta para ele. Rapaz, você não pode fazer nada que o povo diz, não é crente não? Aí ele cita uma religião, e nessa religião ele diz, o fulano de tal pode fazer tudo, beber, fumar, fazer o que quiser. Agora crente não pode fazer nada. O povo já diz, não é crente não? É difícil demais. Eu estou sendo, mas estou achando difícil. Não é fácil não. O crente que diz que é fácil, está mentindo. É difícil demais ser crente. Nem olhar para o lado pode, que já acham que é mal olhado para eles. Sinceridade é tudo, né? Mas eu creio que existem palavras nessas afirmações do senhor Raimundo da Carroça que a gente não concorda. Mas em relação a ele dizer que ser crente não é fácil, em relação a ele dizer que ser crente é difícil, quem aqui concorda? Levanta a mão. Todos ou praticamente todos concordam, ok. Mas difícil quanto? Ser crente é difícil até que ponto? Será que ser crente é difícil demais? Como ele se refere algumas vezes? Será que ser crente é difícil a tal ponto de não valer a pena ser ou tentar ser? Porque se for difícil demais ser crente, então para que tentar ser? Para que procurar ser? Para que procurar ser uma pessoa correta? Para que procurar ser uma pessoa justa, se não vale a pena? Se é melhor desistir, então. Se você já teve ou talvez esteja tendo algumas dessas incertezas sobre se vale a pena ou não ser justo, ser crente aos olhos de Deus, então eu quero convidar você a juntos meditarmos nos últimos versículos desse Salmo de número 34. Como eu disse, hoje nós iremos encerrar a nossa minissérie. Obrigado, Everardo. Olha aí, rapaz. Hoje nós iremos encerrar a nossa minissérie de breves mensagens nesse Salmo. Salmo esse no qual nós vemos, você já sabe o quê? Eu já repeti algumas vezes, aqui nós vemos algumas decisões que nós precisamos tomar em relação ao Deus que nos livra de quantas tribulações, igreja? Algumas, a maioria? Todas as tribulações. Inclusive aqui na leitura que os nossos olhos fizeram, nós podemos ver essa característica de Deus sendo repetida. No final do verso 17, diz que o Senhor salva de todas as suas tribulações, e no final do verso 19 repete isso. Porque eu creio que esse é o tema, esse é o assunto desse salmo. É o Deus que nos salva de todas as nossas tribulações. Porém, esse salmo também nos mostra algumas decisões que nós precisamos tomar em relação a esse Deus tão maravilhoso. O Deus que tem tomado decisões ao meu favor e ao teu favor, espera decisões minhas e tuas em relação a Ele. E nós vimos algumas destas decisões. Primeira delas, nos versos iniciais, nós precisamos tomar a decisão de bendizer ao Senhor. A decisão de abrir a nossa boca e o nosso coração para louvar a Deus, como vocês fizeram hoje, e nós esperamos que tenha chegado até a presença do Senhor. Uma segunda decisão que nós precisamos tomar é a decisão de buscar ao Senhor, porque não é Ele que vai nos livrar. Então é Ele que nós devemos buscar nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Depois, domingo passado, nós vimos que temos que tomar também a decisão de temer ao Senhor. Temer ao Senhor é respeitar o Senhor, é um temor que nos aproxima dEle, ao invés de nos afastar dEle. E hoje, para concluir, nós vamos ver a quarta e última decisão que nós precisamos tomar em relação a esse Deus tão maravilhoso que nos livra de toda e qualquer tribulação.
E essa quarta e última decisão é a decisão de ser um justo do Senhor. Ser um justo aos olhos do Senhor. E talvez a primeira pergunta que surja logo na sua mente é: pastor, o que significa isso? O que significa ser um justo? O que significa ser um justo aos olhos de Deus? O que significa ser um justo do Senhor? E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala muito sobre esse tipo de pessoa. A Bíblia fala muito sobre os justos. E a Bíblia mostra essa pessoa sendo chamada por diferentes nomes e realizando diferentes atividades. Por exemplo, aqui mesmo nos versos que nós lemos, os justos, o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. Os justos são acompanhados pelo Senhor, Deus está perto deles. Eles são guardados pelo Senhor, eles são servos do Senhor, eles confiam no Senhor e eles são salvos pelo Senhor. Então os justos são chamados por muitos nomes e realizam muitas coisas. Mas se nós pegarmos tudo isso, o que tudo isso tem em comum? Será que você percebeu? Em todos os nomes pelos quais os justos são chamados e tudo aquilo que eles fazem na Bíblia, o que tem em comum em todos eles? E se nós observarmos, nós vamos ver que tudo isso, em todas as coisas, os justos têm Deus como seu alvo e como o seu centro. Tudo o que eles fazem, tudo o que eles são, tem em Deus o seu alvo e o seu centro. Resumindo, então, nós poderíamos dizer que o justo é aquele que constantemente está se voltando para Deus, ao invés de se voltar para o pecado. O que é o justo na Bíblia, pastor? É o perfeito? Não, ainda não. O justo na Bíblia é aquele que decidiu, sabendo quem Deus é, ele decidiu se voltar para Deus, ao invés de se voltar para o mal, ao invés de se voltar para o pecado. Deixa eu dar um exemplo disso. A bússola. Quem aqui sabe como é que a bússola funciona? Qual é a função dela? A função da bússola é estar sempre apontando para uma direção. É estar sempre apontando para o norte. A agulha dela tem um ímã. E esse ímã está sempre voltado para o norte. Assim também é o crente, ou seja, assim também é o justo. Não importa a situação, não importa a dificuldade. Ele está sempre voltado para o norte do universo, que é o Senhor nosso Deus. Ele está sempre olhando para Deus. Ele está sempre se voltando para Deus. Ser justo, então, significa voltar-se para Deus, ao invés de se voltar para o pecado. E nós precisamos entender que essa é uma decisão pessoal de cada um de nós. Por quê? Porque ninguém nasce justo. Nenhum de nós nascemos naturalmente assim. Ninguém nasce se voltando para Deus, é como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: não há um justo, nenhum sequer. O que Paulo está dizendo? Ninguém nasce assim, ninguém nasceu assim a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém nasceu voltado para Deus o tempo todo. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. A boa notícia é que apesar de ninguém nascer assim, apesar de nenhum ser humano nascer justo, qualquer ser humano pode se tornar justo pela graça de Deus na sua vida, aceitando o convite do Evangelho para parar de se voltar para o pecado e começar a se voltar para o Senhor. Então todos nós aqui essa noite podemos sair daqui tendo tomado a decisão
de se tornar um justo aos olhos do Senhor. Mas aí talvez alguém pergunta, pastor, quer dizer então que o justo não peca? Quer dizer então que o justo não tem momentos nos quais, ao invés de se voltar para Deus, ele se volta mesmo para o pecado? E a resposta é sim. Infelizmente, mesmo aqueles que servem a Deus, mesmo aqueles que conhecem a Deus, acabam se voltando para o pecado muitas vezes. 1 João capítulo 1, verso 10, inclusive, vai dizer que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem diz que não tem cometido pecado, não passa de um mentiroso. Porque nós temos cometido pecado, infelizmente. Mas sabe qual é a diferença entre o justo e o injusto? É que apesar do justo também pecar, ele não se alegra com o pecado que pratica e nem quer permanecer nele. O justo e o injusto são como o porco e o gato. Se você quer levar para a área animal, tanto o porco como o gato podem cair na mesma lama. Sim ou não? Podem. Qual a diferença entre os dois? Um vai se alegrar com a lama e vai querer continuar lá. O outro não. Vai se irritar com o que ele fez e vai querer sair de lá. E já vai querer sair se limpando, porque ele não suporta a lama, ele não suporta a sujeira. Assim é o justo, assim é o crente. Ele pode até pecar, mas ele não se alegra com o pecado e ele não quer permanecer no pecado. Um exemplo disso é o próprio Davi, escritor do Salmo 34. Quando a gente lê a história de Davi em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a gente vê que Davi era um homem que estava sempre se voltando para Deus. Inclusive nas guerras dele, primeiro ele perguntava, Senhor, é para eu ir? E ele esperava Deus responder, viu? Porque às vezes a gente pergunta, não espera nem Deus responder, já quer que ele abençoe, só porque a gente perguntou. Davi perguntava, é para eu ir, Senhor? E Deus dizia, vai. Davi ia. É para eu ir, Senhor? Deus dizia, não. Davi ficava. Deus ainda ensinava Davi como é que vencia o inimigo. Tu vai por aqui, tu fica ali esperando. Aí quando o inimigo sair, tu faz assim. Tá certo, Senhor. Davi era um homem que estava sempre se voltando para Deus. Pastor, mas Davi não pecou? Pecou e pecou feio. E sofreu as consequências até o fim da sua vida. Só que quando nós olhamos para o Davi que pecou, a gente não vê um Davi que quer permanecer no pecado. Ele pratica o pecado uma vez e ele não pratica mais. E nem é um homem que quer se alegrar, que se alegra com o pecado. A gente não vê Davi vibrando porque pecou. A gente lê Davi chorando porque pecou. Esse é o justo aos olhos de Deus. É alguém que se volta para Deus. E quando ele peca, ele se volta para Deus para pedir perdão porque ele pecou. E ele se volta para Deus para dizer, Deus, me ajuda a não pecar mais. É assim que o justo age. É assim que o justo é. Amém, igreja? Então agora que nós já vimos o que significa ser um justo aos olhos do Senhor, que é se voltar para Deus ao invés de estar sempre tendo prazer e se voltando para o pecado, chegou a hora de nós vermos por que devemos procurar ser justos. Por que nos darmos ao trabalho de ficar dizendo não para o pecado que a nossa carne quer praticar? Por que ficar dizendo não para os convites que nos chegam, para as imagens, para os vídeos, para tudo aquilo que não presta? Por que não nos entregarmos logo ao prazer?
Por que continuarmos lutando para sermos justos? Davi era um homem experiente nisso, por isso aqui ele vai citar vários motivos para sermos justos. Só que tem um detalhe. Eu nunca gostei de propaganda enganosa. Então, para você não achar que eu sou desonesto, antes de dizer por que devemos ser justos, eu quero mostrar por que a vida do crente não é um morango. Porque a vida do crente não é fácil. E nisso eu concordo com o seu Raimundo da Carroça. Não é fácil. Aqui nesse salmo mesmo, Davi diz: por que a vida do crente não é fácil? Primeiro, o justo é cercado por tribulações. Eu ia dizer que o justo é atribulado. Só que atribulado é muito forte, né? Atribulado é uma pessoa descontrolada. Fulano está atribulado hoje. Você já ouviu isso? Sai daqui atribulada, né? Então, atribulado é uma palavra muito forte. Então, eu fui aqui vendo, o justo é cercado por tribulações. E são poucas as tribulações do justo, igreja? Nós gostaríamos que fossem, né? Mas o que Deus está dizendo aqui? Muitas, início do verso 19. Muitas são as aflições do justo. São poucas? São o quê? Está entendendo agora? Está entendendo por quê as coisas estão como estão na sua vida? Talvez seja porque você decidiu ser um justo aos olhos do Senhor. Muitas são as aflições do justo. Então não vamos nos iludir. Não vamos achar, agora eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, eu não vou passar mais por dificuldade, eu não vou passar mais por problema, eu não vou passar mais por aflição. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você, não. Não vou fazer propaganda enganosa, não. Pelo contrário, a Bíblia mostra, e eu já disse isso várias vezes, que quando nós decidimos nos voltar para Deus, existem problemas que nós não vamos enfrentar mais. É verdade. Porém, ao mesmo tempo, existem problemas que nós vamos começar a enfrentar só pelo fato de termos decidido seguir a Jesus. Então, alguns serão acabados, serão cancelados, mas outros serão iniciados na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Isso foi um amém fraco. Amém. Então aguarda. Vai ter tribulação? Vai. Mesmo decidindo seguir a Jesus. Uma delas, o justo é odiado. O justo é odiado. E às vezes é só porque é justo. É só porque quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que vai nos odiar só porque nós somos crentes. Porque talvez alguém vai dizer, eu não gosto de você, e você vai perguntar por quê? E a pessoa não sei explicar. Mas a Bíblia explica. Freud não, mas a Bíblia explica. É porque eu estou querendo fazer a vontade de Deus. Então não se admire se pessoas passarem a não gostar de você, porque você decidiu seguir ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós somos cheios de tribulações, cercados por tribulações, e nós seremos odiados. Então eu comecei logo com o negativo, e se você acha que por causa disso não vale a pena começar ou continuar a ser um justo, agora eu quero te oferecer um ramalhete de motivos para você ver que vale a pena procurar fazer a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Como eu disse aqui, Davi vai citar vários motivos para sermos justos. A palavra justo aparece várias vezes aqui, vocês perceberam, né? Primeiro motivo citado por Davi: o Senhor os escuta. Início do verso 17. Clamam os justos e o Senhor os... Vocês estão com a Bíblia aberta? Vamos tentar de novo. Clamam os justos e o Senhor os
escuta, ouve algumas versões. Tiago 5,16 vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem? Do justo. Ei, a oração, é verdade, não pode tudo. Pode não. Nem tudo se resolve com oração. Mas também é verdade que a oração não pode pouco. Ela não pode pouco. A Bíblia diz que ela pode muito. E ela pode muito tanto para a vida de quem pede, porque a ênfase lá no Salmo é que ele clama e o Senhor o livra, como também para a vida dos outros, por quem o justo pede. Que a ênfase lá em Tiago 5,16, alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, orem por ele, e a oração da fé salvará o enfermo, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus vai nos usar em oração por pessoas. E nós veremos vidas sendo transformadas através da nossa oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, primeiro motivo para procurar ser um justo: o Senhor escuta o justo. Segundo motivo, o Senhor o livra de todas as suas angústias. Final do verso 17 diz: e os livra de todas as suas tribulações. A palavra tribulações aqui significa angústias. Aqueles sentimentos que às vezes vêm no nosso coração diante de uma dificuldade. Aquele sentimento que quer nos destruir. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus vai tirar isso do nosso coração. Deus vai nos dar alívio. Deus vai nos livrar de todas as nossas angústias. Terceiro motivo, o Senhor está perto deles. O Senhor está perto dos justos. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Pastor, mas Deus não é onipresente? Ele não está perto de todos? Sim. Mas o perto aqui não é um perto geográfico. O perto aqui é um perto emocional. É um perto espiritual. Como às vezes nós dizemos, fulano é meu amigo chegado. Ele é um amigo próximo. Não é aquele amigo distante, aquele amigo das redes sociais. Tem amigo que é chegado. Deus é esse amigo perto. Deus é chegado àqueles que se voltam para Ele. E olha o momento, igreja, no qual a gente mais percebe isso. É quando nós estamos de bem com a vida? Não, ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Não é nos momentos mais fáceis da vida que a gente vai sentir a presença de Deus, não. É nos momentos mais difíceis mesmo. É quando nós nos sentimos oprimidos. É quando o nosso coração está quebrantado. É por isso que o pastor Salles costuma dizer que esse Deus não é gente. Porque gente gosta de estar perto de pessoas de bem com a vida. Gente gosta de estar perto de quem se garante, de quem está bem emocionalmente. Olha como fulano está bem, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto dela. Deus não é gente. Deus gosta, Deus é atraído por quem não está bem. Deus está perto daquele que está angustiado, daquele que está triste, daquele que está sofrendo uma tribulação. É nesse momento que Deus vai fazer você sentir ainda mais que todos podem te abandonar, mas Ele não te abandonará jamais. Perto está o Senhor. Nos momentos difíceis, lembre, talvez você não veja mais ninguém ao seu lado, mas lembre-se, perto está o Senhor. Meu coração está quebrantado, Senhor. A tua palavra promete que o Senhor está perto. O Senhor é o meu amigo chegado. O Senhor é aquele parente que nunca me abandona. Olha que promessa maravilhosa, igreja. Em quarto lugar,
Davi mostra que o Senhor os livra de todas as suas aflições. A palavra aflições aqui é o plural de males. Como nós vimos, a Bíblia não promete que nós não enfrentaremos dificuldades. Nós enfrentaremos. O que a Bíblia promete é que Deus nos livrará de todas elas. Para cada dificuldade que Deus permitir na nossa vida, Ele vai dar um livramento para ela, Ele vai dar um escape para ela, Ele vai dar uma solução para essa dificuldade. Quem acredita nisso? Só os justos acreditam nisso. A tribulação pode ser a mais difícil de todas. Se volta para Deus, Ele vai dar uma solução. Ele vai dar um escape para mim e para você. É como diz o hino de número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Deus tem misericórdia do ser humano. Em quinto lugar, o Senhor guarda até os ossos do justo. Verso 20. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Sabe na vida de quem isso aqui se cumpriu? Na vida do justo supremo, Jesus Cristo, o Salvador. E o que é interessante é que isso aconteceu quando Jesus já estava morto. Quebraram as pernas dos ladrões que estavam ao lado de Jesus, mas quando foram quebrar as pernas dele, para que a morte fosse mais rápida, perceberam que ele já estava morto. Então nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Ei, quem disse que o cuidado de Deus na minha vida e na tua vida se limita até a morte? Deus, quando alguém se volta para Deus, Deus cuida desse alguém até depois da morte. É por isso que a morte não precisa ser temida pelo cristão. Deus está cuidando de nós, até dos nossos ossos. Deus vai cuidar. Só vai acontecer o que Ele permitir que aconteça. São muitos motivos para nos tornarmos justos, não são? Mas tem mais um, para a gente concluir. E para mim é o principal de todos. O Senhor salva a sua alma. Versos 21 e 22. O infortúnio matará o ímpio. O ímpio é o contrário de justo. E os que odeiam o justo serão condenados. Agora olhe o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Quantos serão condenados? Daqueles que buscam o Senhor, que se refugiam no Senhor, que confiam no Senhor verdadeiramente de todo o coração. A palavra de Deus diz, nenhum deles será condenado. Não é só com o nosso corpo que Deus tem cuidado, é com a nossa alma também. Ele salvará a alma daquele que nele confia. Então tudo isso é o que acontece com quem se volta para Deus, com quem decide se tornar um justo aos olhos de Deus. Pastor, mas se eu não quiser, pastor, se eu não estiver preparado, se o pecado está aí me chamando, e meus amigos estão lá, minha família também, então eu não quero agora me voltar para Deus não, agora não. O que pode acontecer comigo? É só o contrário. É só o oposto de tudo isso que nós vimos. Por exemplo, Deus não escutará o seu clamor. Porque a ideia de que Deus ouve todo mundo, Deus escuta todo mundo, é uma ideia errônea. É uma ideia antibíblica. É, pastor, prova? Eu provo. Em Isaías 59, versos 1 e 2, Deus adverte dizendo que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
É Deus quem está dizendo que quem decide pelo pecado não será ouvido por Ele. Inclusive, não perdoar é um pecado. Estou lembrando agora, não perdoar é um pecado. E ele diz, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus vai continuar perdoando a si mesmo. É isso que Jesus diz? Tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Quem quer ser perdoado? Então perdoa. Perdoa. Perdoa não para o bem da pessoa apenas. Perdoa principalmente para o teu bem. Quem é inteligente aos olhos de Deus, perdoa. Quem quer continuar no pecado? Deus não os livra das suas angústias. Pelo contrário, a angústia só aumenta no coração, até a hora de não caber mais. Deus, eles não encontram alívio, porque alívio só existe no Senhor. Só Deus pode dar alívio a alguém, não há alívio em outro lugar. Em terceiro lugar, Deus não está perto deles. Estamos vendo o que acontece com quem toma a decisão de não se voltar para Deus e sim para o pecado. Deus não está perto deles. Porque essa ideia de que Deus está perto de todo mundo também não é bíblica. Não, pastor, prova. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Deus está longe dos perversos. Não no termo de onipresença, mas emocionalmente, espiritualmente, Deus está longe. Deus não os livrará das suas aflições. Como vimos, a aflição é mal no plural. O que é que a pessoa sem Deus procura? O mal. O que é que ele agarra e não quer soltar? O mal. Então ele vai ficar com o mal no final. É o que a palavra de Deus está ensinando. Inclusive, lá em Provérbios capítulo 1, versos 20 em diante, Deus fala pela boca da sabedoria. É como se a sabedoria fosse uma pessoa e Deus fala através dela. Escute o que esse texto diz. Grita na rua a sabedoria. Deus está sempre convidando as pessoas para virem a Ele. Nas praças levanta a voz. É onde tem gente mesmo. Deus está lá chamando. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha o convite que Deus está fazendo para o ser humano. Só que o ser humano não quis. O ser humano rejeita Deus. Aí o verso 24 diz o que vai acontecer. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar, eu estou bem, os leva à perdição. Como nós somos bem-aventurados em estarmos ouvindo uma leitura como essa. Antes
de perdermos a esperança de encontrarmos o Senhor. Deus não cuidará deles após a morte. É outra consequência. Por que Deus faria se eles não o quiseram em vida? E para mim o pior de tudo, Deus não salvará a alma deles. O infortúnio matará o ímpio. Eu sei que esse é um quadro triste, mas infelizmente essa será a realidade de muitos. Será que será a tua? Eu espero que não seja a minha. Pastor, eu quero ser um justo. Eu quero ser alguém que se volta para Deus. Mas como eu me torno um? Como eu deixo de ser o que eu sou e passo a ser o que Deus quer que eu seja? Como nós vimos, ser um justo significa estar se voltando para Deus. Sendo assim, eu queria convidar você a fazer isso da seguinte forma. Em primeiro lugar, decida se voltar para Deus com humildade. Não tem como nós nos tornarmos justos se nós acharmos que sempre fomos. Não tem como eu aceitar a obra de Deus na minha vida se eu achar que eu não preciso. Como é que eu vou me voltar para Deus se não for com humildade? Só vai ser se for com humildade. Porque o verso 18 diz que Deus está perto de quem? Dos orgulhosos? Dos arrogantes? De quem já se acha bom? Não, Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Dos que estão com o espírito oprimido, muitas vezes por causa das suas próprias falhas, por causa dos seus próprios erros. É como hoje pela manhã, eu pedi para, após a leitura, alguém fazer uma oração, e o irmão Rafael orou, e ele orou com palavras semelhantes a essas. Conserta, meu Pai, nos edifica, meu Pai, aquilo em que temos sido falhos. Essa é a oração de um justo. De alguém que sabe que tem sido falho, mas que quer ser consertado pelo Senhor. Certa vez Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que subiram ao templo, como nós estamos fazendo hoje. Ele disse que um era um fariseu, o outro era um cobrador de impostos. Uma pessoa considerada um dos piores pecadores que existia. E ele diz que o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Eu dou o dízimo de tudo, e eu não sou que nem aquele publicano que está ali. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Aí Jesus diz que o publicano lá atrás, porque ele estava lá atrás, creio eu, porque ele não se achava digno nem de se aproximar. Publicano, com a cabeça baixa, nem ao céu levantou os olhos, mas disse: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E Jesus diz que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Volte-se para Deus com humildade, não dizendo: ó Deus, eis-me aqui estou, porque o Senhor precisa de mim. Não sou eu que preciso de ti, o Senhor não precisa de ninguém. Decida se voltar para o Senhor ainda hoje. Não espere para amanhã. Isaías 55, versos 6 e 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, os iníquos os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ei, quando nós nos voltamos contra Deus, nem as nossas boas obras irão nos salvar.
Mas quando nós nos voltamos para Deus, nem os nossos piores pecados podem nos condenar. Porque Deus perdoa todos eles. Não importa o que você fez, o perdão de Deus sempre será maior. Volte-se para Deus hoje, porque Ele é rico em perdoar. Para concluir, decida se voltar para Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que nada de bom acontece na vida do ser humano à parte, sem Jesus Cristo. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos fazer coisas sem Jesus, que não prestam. Mas coisas boas, só com Ele. Por isso o apóstolo Paulo disse em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus e somente em Jesus, nós temos toda a paz que nós queremos. Porque em Jesus e somente em Jesus, nós temos todo o perdão que nós precisamos. Corra para Jesus. Curve sua cabeça. O grupo de louvor já pode chegar. Decida se voltar para Jesus humildemente. Decida se voltar para Jesus hoje. Diga para Deus que você não tem sido justo, mas que você quer se tornar um. Ou se você já tem procurado ser, pare de olhar para as dificuldades. Pare de olhar para as provações. Porque elas são reais. Mas os motivos para fazermos a vontade de Deus são infinitamente maiores. Então decida neste momento: Senhor, eu tenho procurado andar nos teus caminhos. E ao sair daqui, eu quero continuar andando. Vem me ajudar, Senhor. Eu te procuro com humildade. Eu te procuro hoje. E eu te procuro através de Jesus. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor. E talvez há dois tipos de pessoas que gostariam de vir ao altar neste momento. O primeiro tipo são aqueles que até agora não haviam se voltado para Deus de uma forma concreta, de uma forma séria. Eram ouvintes da palavra de Deus, eram ouvintes do Evangelho, talvez até acompanhantes, mas ainda não haviam tomado a sua decisão pessoal. Então, se isso vale para você, não saia daqui como você chegou, não saia daqui sem Cristo. Abra o seu coração, convide-o para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Talvez haja alguém aqui que até já tinha recebido Jesus, já tinha iniciado uma caminhada com Ele, já estava sendo transformado pelo Senhor, mas olhou para as tentações, olhou para as dificuldades, olhou para os convites, olhou para o pecado e deu as costas para Deus. Ei, você sabe que é com você que Deus está falando. Se esse é o seu caso, decida retornar hoje à casa do Pai. Decida voltar hoje. Mas pastor, se eu não conseguir? Não, é você que vai conseguir. Você vai se voltar para Ele e Ele vai te dar o poder. Ele vai apagar os teus pecados. Ele vai te dar graça diária para ser o que sozinho você não consegue ser. Então somente dê um passo à frente e corra para Jesus. E se houver alguém querendo renovar a sua aliança com Deus, nunca tenha vergonha de fazer isso. Tenha vergonha de receber o convite e não ter coragem. Mas se o Espírito Santo está te chamando, não tenha vergonha de obedecer a Deus.
Vamos entoar ao Senhor se você estiver tomando uma destas decisões ou outra que Deus falar ao teu coração. Saia do seu lugar e venha até o altar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Convence os corações, Senhor.